Graça e paz, pessoal. Que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre nós nesse dia. Para nós é um dia muito especial, né? Estamos recebendo informações da recuperação do nosso irmão Paulinho. Então, hoje, particularmente, a gente vai estar falando sobre uma aliança de fé e uma aula que a gente vai estabelecer o seu conteúdo essa semana e semana que vem. Espero que a gente consiga semana que vem esgotar esse tema, né? Mas, na verdade, ela é uma lição esclarecedora para nós, né? E aí, todo mundo aí, em pé? Opa! Firme, forte? Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu quero começar com uma oração. Claudinha, você ora por nós? Vamos aproveitar e glorificar a Deus nessa manhã? Pode ser? Pode. Então, tá bom. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pelos milagres que o Senhor tem realizado, Senhor Deus, no nosso meio. Amém. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, não só, Senhor Deus, na nossa comunidade, como na nossa casa, na nossa vida em particular, É verdade, Senhor. Pai. Muito obrigado a Deus. É Agora, verdade. Pai, nós estamos aqui reunidos para ouvir, para compartilhar e para aprender, ó Pai, da Tua palavra. Fala conosco poderosamente, Senhor Deus, para que essa palavra venha nos transformar, nos mudar de conformidade com o que Tu queres nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui no Teu nome, Senhor. Verdade, É isso que eu te agradeço, ó Pai, pela vida de cada um que se dispôs a estar ouvindo a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Amém. Naná, bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Amém. Pessoal, então vamos lá. A gente conhece pela tradição bíblica que Abraão é o pai da fé, mas talvez a gente não consiga entender isso de maneira clara, né? Por que é que Abraão é o pai da fé? Professor Dário, por que você tirou o áudio? Por que Abraão é o pai da fé? Qual que é o seu conceito aí? Quando ele foi provado, ele foi até as últimas consequências. E ele iria até as últimas consequências mesmo. Uhum. Então, penso que seja por isso. Ele acreditou em tudo o que Deus falou, sem nenhuma dúvida, sem hesitar em nenhum momento. Do que especificamente você está dizendo? Das primeiras promessas, ele já era ambulante, andava de lugar para lugar. Mas quando Deus falou, vai para um lugar, estabelece lá, e lá será o seu lugar, ele obedeceu. Ele foi. Creu. Então, a palavra de fé tem a ver com crença. Assim como eles criam numa terra prometida, hoje a nossa fé em Jesus, crer em Jesus, é uma terra prometida na eternidade. Então, ele creu, por isso que ele é o pai da fé. Tá bom, é isso aí. Normalmente, existe um texto específico que declara que ele creu, né? Você está se referindo ao chamado, né? Quando ele sai da tua parentela, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar, né? Então, você já faz menção a esse primeiro momento. Numa primeira fala sua, porque eu logo no começo também da caminhada, e logo no começo não, durante muito tempo eu achei isso, né? Eu achei que ele era o pai da fé por conta do que aconteceu com Isaac, né? Então, a gente tem aqui 2 episódios, né? Que são 2 episódios que são muito marcantes. E aí, quando você começou a falar, aí eu falei, o Dário pensa como eu pensava, né? Mas aí depois, no meio da conversa, você já foi ampliando um pouquinho mais, né? A questão do sacrifício, né, de Isaac, é porque ele já tinha
dado sinais de que ele estava acreditando em tudo que Deus estava dizendo a seu respeito. Não somente a seu respeito, mas a respeito de tudo que viria em decorrência da sua vida, do seu legado, né? Porque é o que Deus apresenta para ele, é o propósito, né? Porque uma coisa muito bonita nessa história de Abraão é que o propósito de Abraão, ele não conclui em Abraão. Abraão é o início de um propósito muito maior, né? Esse propósito que Deus tem para a vida de Abraão envolve cada um de nós, seres humanos. Em Abraão é que nós temos as promessas. Foi em Abraão que a sinalização da aliança realmente foi estabelecida. Quando nós olhamos no Novo Testamento, a gente consegue perceber claramente que Deus fez de Abraão o pioneiro dos sinais da nova aliança. Algumas, como eu estava dizendo, algumas lições atrás, a gente falou sobre a importância do Antigo Testamento como sinalizador da nova aliança e também sinalizador de Jesus Cristo e do propósito maior de Deus, não somente para o judeu, mas para todos os habitantes da terra, né? E Abraão, quando Paulo está escrevendo aos Romanos, ele faz menção de Abraão quando ele trabalha a questão da justificação pela fé. Eu quero fazer essa leitura hoje, uma leitura um pouco mais extensa, e eu queria trabalhar um pouquinho para a gente ir formando um conceito que a gente vai trabalhar essa semana e semana que vem, tá? Então, se você puder abrir Romanos capítulo 4, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A referência que Paulo está usando aqui é a referência Gênesis 15, tá? É quando Deus, então, diz para ele contar as estrelas dos céus, né? Fala sobre a descendência. Paulo está fazendo menção a esse texto que depois nós vamos ler, e eu gostaria que você meditasse, inclusive, no texto de Gênesis 15, de 1 a 21, no decorrer dessa semana, por gentileza. Leia esse texto e leia ele com toda calma, orando ao Senhor e clamando para que Deus venha trazer a você entendimento dentro dessa perspectiva de revelação da nova aliança e da percepção de Jesus nele, tá bom? Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ou seja, se eu faço alguma coisa, né? Então, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. É como se então Deus tivesse alguma dívida ou fazendo um pagamento diante daquilo que eu realizei, né? Então, como se Deus estivesse endividado comigo. Por isso que Deus tem que cumprir. Porque eu fiz, ele mandou, agora ele me paga. Isso não é, como a gente vem estudando, isso não é sinalização de aliança, mas isso é sinalização do quê? Qual que é a diferença que a gente falou lá na primeira aula? Qual a diferença de aliança e contrato? É isso aí, Dário. Então, um contrato, você faz um trabalho, cumpre uma obrigação e depois você tem o seu pagamento, tá? Então, quando a gente está falando da aliança, não se estabelece
que você faz, mas é segundo a graça de Deus. Então, essa essa herança que nós temos não é uma herança de obras de Abraão. Naquela conversa que Jesus tem com os judeus que criam nele, em João capítulo 8, Jesus está explicando exatamente isso para eles. Olha, eu posso suscitar filhos de Abraão até dessas pedras, porque tinha muito essa ideia de que as obras de Abraão nos seguiam e nós tínhamos algum tipo de... Nós não, né? Os judeus, eles tinham algum tipo de herança por conta do que Abraão fez. E não é pelo que Abraão fez, mas é por aquilo que Abraão creu. É diferente, tá bom? E Paulo está esclarecendo isso a essa comunidade lá em Roma, né? Então, verso 5. Não obstante, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça, né? Então, aqui ele está falando sobre o fato dele ter crido em toda a palavra que ele recebeu. E aí a gente vai ver a semana que vem um pouquinho melhor sobre essa relação nesse contexto em que ele está recebendo essa promessa de Deus. Porque é que Abraão é o pai da fé, mas ao mesmo tempo ele é o primeiro a usufruir de uma graça de Deus, de uma justificação da parte de Deus ali também, né? Então, assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor não imputa pecado. A gente encontra isso lá no Salmo de número 32, versos 1 e 2, né? Então, feliz o homem que não tem que pagar pelos seus pecados, né? Feliz o homem a quem recebe da parte de Deus o perdão, né? Eu estava compartilhando a palavra com a Igreja Metodista em Praia Grande esse final de semana, né? Que eles estão fazendo 36 anos, e eu estava lendo um texto, que é o texto de Tiago, capítulo 1, versos de 2 até 12. E a gente estava compartilhando a palavra, e é muito bom a gente perceber sobre nós esse legado, né? De que nós servimos a um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que nos ajuda em todo o tempo. Um Deus que não nos livra das provações, mas um Deus que, em meio às provações, ele se mostra como nossa fonte de continuidade, de superação, ele nos completa, né? E eu estava compartilhando lá e fiquei meditando um pouquinho sobre isso no decorrer da semana, né? Porque o que nós precisamos em tempos difíceis, a gente não precisa de uma vacina, né? Nós precisamos do Senhor. Porque a promessa do Senhor, ela vai além de um plano terreno. Semana passada nós trabalhamos aqui na nossa aula com relação a todas as bênçãos que viriam na aliança mosaica, que eram alianças, foi uma aliança que apresentou bênçãos externas, né? Em contrapartida, a nova aliança, ela nos apresenta algo que não ficou claro para o judeu e que não estava tão explícito na aliança mosaica, mas eram as bênçãos espirituais, né? E fizemos essa comparação semana passada.
sobre o que Jesus nos dá, justificação pela fé. Então, na nova aliança, nós falamos da presença do Espírito em nós, nós falamos do fruto do Espírito, falamos dos dons espirituais, falamos de galardão, falamos de novo céu e de nova terra. Então, a perspectiva de bênçãos para nós, elas estão nas regiões celestiais, não mais nas terrenas, porque de fato nós morremos para tudo que é terreno. Se nós morremos com Cristo, também ressuscitamos para Cristo. E se ressuscitamos para Ele agora, a nossa visão já não é mais terrena, a nossa visão agora é celestial e para todas as promessas celestiais. Então, em tempos de dificuldade, o que nós precisamos ter para renovar a nossa esperança, eu não preciso de uma vacina, eu preciso de Deus. É o que, de fato, nós precisamos entender. Porque a vida é assim. Hoje, diante de nós, está a incerteza de que, e se eu for acometido por essa enfermidade? Eu vou estar em que grupo? Eu vou estar no grupo dos que se salvam ou vou estar no grupo dos que morrem? Né? Então, a incerteza, ela precisa nos fazer pensar se de fato eu estou em Deus ou não. Né? Eu estou dizendo todas essas coisas porque quando vocês lerem as promessas de Deus a Abraão em Gênesis 15, a gente vai fazer isso semana que vem, perceba que Deus não está dando para ele somente promessas terrenas, mas Deus está dando para ele promessas celestiais. Deus está fazendo menção para ele de questões que são extraterra. É esse plano da vida que nós vivemos. E algo que na aliança mosaica não tem. Por isso, Paulo, ele está trazendo à luz aquilo que estava oculto no Antigo Testamento para essa comunidade em Roma. Desde Abraão, nós temos as promessas de Deus referentes à nova aliança. Então, nós podemos ter as bênçãos terrenas? Até podemos. Mas sobre ele também existe um legado do que eu estou trabalhando com vocês aqui, da justificação. Porque o que me serve, de fato, e eu sou bem-aventurado, não é pelo patrimônio que eu tenho, não é pelo sucesso que eu tenho na vida, mas é porque o Senhor me justifica, o Senhor não imputa pecado sobre mim. Ele levou sobre si. Esse é o bem mais precioso que nós temos. E nós, como aqueles que usufruem hoje, não mais da revelação da nova aliança, mas da realidade da nova aliança. Você precisa ver uma revelação, precisa ver dentro de mim. Porque a nova aliança hoje, ela é uma realidade. Ela é uma realidade. Fé é essa que muitas vezes nós não temos. Abraão creu, e se ele foi o primeiro a viver essa revelação, ele creu antes de tudo isso acontecer. E nós que usufruímos disso, muitas vezes achamos que precisamos trabalhar ou fazer alguma coisa para Deus para sermos salvos. Não conseguimos crer naquilo que Cristo conquistou por nós. Então, essa é uma primeira referência que nós precisamos fazer para que a gente reflita sobre que tipo de fé é essa. Nós somos bem-aventurados porque não é imputado pecado sobre nós. Louvado seja Deus. Então, vamos prosseguir. Verso de número 9. Vem esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Dizemos que a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não, na circuncisão, mas na incircuncisão. Parece um jogo de paralelo,
né, que ele faz. Mas o que ele está fazendo referência é que, vamos ter em mente aqui, que ele está dizendo sobre as obras, tá? Não foi imputado nada sobre Abraão por conta da obra dele, por conta da vida dele, né? Mas por uma questão da graça e da misericórdia de Deus sobre ele. E todas essas promessas foram feitas a ele porque ele era alguém que tinha um legado sobre ele, não. Ele não era nem circuncidado ainda. Porque quando a gente lê Gênesis 15, Deus coloca sobre ele as promessas, e lá em Gênesis 17, Deus firma essa aliança marcando. Quem é que abriu o microfone? Foi o Felipe que entrou aí. Então, imputou sobre ele, né, por uma questão de graça, todas essas promessas. Não por merecimento. E aí, lá no 17, estabelece para ele, então, a circuncisão. Então, pastor. Oi, filho. Desculpe se incomodar, mas a mesma coisa aconteceu com Timóteo, que Paulo teve que circuncidar, não por causa de Paulo que acreditava na circuncisão, mas para onde ele estava enviando Timóteo depois. Ele precisaria mostrar, né, para os judeus que ele já era um homem circuncidado. A aliança abrâmica, ela vem antes da circuncisão. No capítulo 15, Deus faz as promessas. A Dani está perguntando, vocês ouviram a pergunta dela? Então, Abraão, ele recebe da parte de Deus, no capítulo 17, a orientação para a circuncisão. Não só dele, mas a partir de agora de toda a descendência. Então, a circuncisão, na verdade, ela não é maior do que as promessas, nem tampouco. Só quem tem direito à promessa é quem é circuncidado, porque a promessa foi revelada antes da circuncisão. É isso que Paulo está tentando trabalhar com a comunidade de Roma. Tá bom? Olha como ele esclarece isso no verso 11. E ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça, da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. E ele é também pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o vosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Então, quando Jesus, lá em João 8, está falando com os judeus, ele está falando sobre, olha, se vocês têm Abraão por pai, então vocês tinham que ter as obras de Abraão. Quais foram as obras de Abraão? Fé. Crer tão somente em Deus. Não na realização de alguma coisa. Mas o que de fato chama a atenção de Deus é o fato do coração de Abraão estar aberto. Se a gente tem que ter alguma obra e tem que chamar a atenção de Deus para alguma coisa, é simplesmente pelo fato de nós crermos nele, cremos no seu amor, cremos na sua graça, cremos em tudo aquilo que ele tem reservado para cada um de nós. Essa foi a obra de Abraão, né? Então, alguma pergunta e dúvida? Pode ir parando aí, por favor, vocês estão quietinhos hoje. Então, vamos lá. Verso de número 13, é isso? A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Ou seja, porque ele creu. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, e onde não há lei, não há transgressão.
Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei. Ou seja, não é só para o judeu, não é só para quem cumpre a lei mosaica, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele a qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Isso é lindo, né? Eu não sei, eu estava conversando com alguém, estava conversando com Dona Joaquina, e ela estava dizendo para mim, Dona Joaquina é a membra mais nova da nossa igreja, é nossa membro virtual da igreja metodista em São Roque, ela é lá do Rio de Janeiro, 90 anos, tivemos uma conversa de 1h30 essa semana, e ela estava dizendo, pastor, um dos trechos mais lindos da Bíblia para mim, aí eu falei para ela do Tetelestai, né? Que é o meu, ela falou assim, o texto que eu mais amo na Bíblia é lá em João 17, quando Jesus ora por aqueles que ainda não existem, né? Então, isso realmente é muito bonito, é o que Paulo está dizendo aqui, né? Então, Deus traz à existência aquilo que não é como se fosse. Então, ele disse, né, que ele seria pai de nações, mas havia constituído ali naquele exato momento. E aí ele, pelos olhos da fé, ele pôde contemplar as estrelas e ver a descendência dele, sem que seus olhos naturais vissem de fato o rosto de cada um. Mas ele pôde entender isso. Tá? O qual, 18, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Esses jogos de palavras do grego, né, às vezes confunde a gente. Na verdade, creu contra a esperança, porque, na verdade, ele está vivendo um dilema. Ele está dizendo, olha, eu não tenho filho para ter herdeiro, né? Eu vou ter que, quem é o meu herdeiro é o meu servo aqui, que nasceu junto com a gente aqui. Então, ele creu, ele teve esperança diante da desesperança, né? Então, ele esperava que ele não teria, essa era a esperança dele. Ele esperava que ele não teria herdeiro, e que o herdeiro dele não seria sangue do seu sangue, né? Então, esses jogos de palavra precisam ser bem estudados para a gente poder compreender o texto bíblico, tá? Eu estou dando uma esmiuçada aqui para a gente poder compreender isso. Pergunta? Algum comentário? Verso 19. E não enfraqueceu a fé, ou na fé, como diz algumas traduções, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, que não seria uma incredulidade, né? Mas seria, talvez, ele não se deixou levar pela materialidade, né? Pelas circunstâncias, por um fato que estava ali diante dos seus olhos. Ele já era velho, Sara já tinha uma idade avançada, menopausa e tudo mais. Então, ela não poderia ser mãe. Então, os fatos estavam diante dele, né? E talvez isso não seria incredulidade, mas a incredulidade, ela se estabelece a partir do momento que nós temos uma palavra de Deus. Mesmo diante das circunstâncias,
mesmo diante de tudo que os teus olhos estão vendo, até mesmo a ciência pode dizer que não pode. Mas eu estou dizendo para você que será, Deus diz. Então, diante da palavra de Deus, é que existe a incredulidade ou a fé. Ele não se deixou levar pelas circunstâncias, mas creu na palavra de Deus, né? Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. O fato dele crer foi imputado para a sua justiça. Ora, não só por causa dele está isso escrito que lhe fosse levado em conta, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado a nós, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, o nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para nossa justificação. Então, primeiro eu acho que é importante a gente pensar assim, Abraão, ele precisou crer para depois Deus fazer, então, essa aliança com ele. Diante daquilo que Deus falou para ele, ele creu. Então, ele não creu em algo que ele não ouviu primeiro. Eu preciso crer naquilo que Deus estabelece para comigo, né? Então, tem gente que a gente conversa, explica, fala, e a pessoa vira para você e fala assim, não gostei disso não. Não acredito nisso não, é incrédulo, né? Então, você só precisa crer a partir do momento que você ouve. Então, diante do que você ouve, você creu? As pessoas, naquele primeiro discurso, na primeira pregação de Pedro está lá em Jerusalém, então as pessoas perguntam para ele, tá, diante de tudo isso, o que a gente tem que fazer? Aí Pedro, ele tem uma compreensão ainda um tanto quanto imatura. Então, quando Pedro ele tem uma visão distorcida ainda, porque ele entende que agora, diante do que Jesus fez, as pessoas tinham que se arrepender dos seus pecados e as pessoas tinham que serem batizadas. Não é isso que ele fala? Ele diz, então agora você vai se arrepender dos seus pecados e você vai ser batizado em Jesus Cristo. Isso é o que ele crê. Depois ele tem uma experiência em Jope e depois, mais um pouquinho para frente, essa ideia de Pedro muda, né? E a gente vai trabalhar isso semana que vem para vocês terem uma ideia um pouquinho melhor sobre isso, né? Se a gente não trabalhar semana que vem, a gente trabalha nos próximos episódios, tá? Porque ainda tem aquele ranço de que a gente precisa fazer alguma coisa. Ali naquele momento, quando as pessoas perguntam para Pedro, e agora, diante de tudo isso que você falou, o que eu preciso fazer? Ele devia falar, você tem que crer. E agora, você tem que se entregar ao que Cristo tem para a sua vida. Viva por Ele, viva para Ele. Então, somente isso. Então, eu só creio, e aí eu vou responder a pergunta do Felipe, então a fé nasce a partir de uma palavra que vem de Deus. Então, nós podemos entender que a fé vem pelo ouvir, né? Não é isso que Paulo nos ensina? A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir do quê? E ouvir da palavra de Deus, né? Então, é fato isso. A Bíblia mesmo nos ensina. Eu não posso crer. Aquele que crê nas ideias que surgem na sua cabeça, que surgem de si mesmo, eles acabam criando suas seitas. Porque eles podem perceber isso. Eles acabam se intitulando como a divindade na Terra. Por isso, eu preciso crer naquilo que Deus me diz. E não aquilo que é fruto da minha imaginação ou dos conceitos que eu acho. Isso é carnal. Isso não é revelação celestial.
Isso está em conformidade com a palavra de Deus? É um outro aspecto que a gente precisa entender. E no meio cristão tem um terceiro aspecto que é muito importante. Isso testifica. Meus irmãos, testifica. Vocês estão de acordo com isso. Porque o Espírito que age em mim é o mesmo que age em você. E esse Espírito que age em nós vai gerar paz na nossa comunhão, nas nossas ações. E isso tem que trazer frutos que são frutos dignos, são frutos que têm a ver com tudo aquilo que Cristo nos ensinou através da pregação do seu Evangelho. Né? Então, Abraão, ele precisou crer para depois Deus, então, firmar a aliança com ele. Então, nós precisamos crer no Evangelho de Jesus. Assim, na nova aliança também, não tem como você tomar posse dela sem crer. E crer, a fé, é o que nos justifica. É entender, Jesus me justifica. Jesus morreu pelos meus pecados. Não tem nada que eu possa fazer para apagar a minha transgressão. É Ele quem apagou as minhas transgressões. Não há nenhum registro no Antigo Testamento a respeito daquilo que é tradição nossa. Então, todos os registros de um pacto de sangue, de uma aliança de sangue, elas não estão registradas no Antigo Testamento. Eu preciso dizer isso para vocês. Todo sacrifício, ele envolvia sangue. É uma outra coisa. Eu estou dizendo isso por quê? Porque os judeus, esse é um dos pontos de argumentação dos judeus contra o cristianismo. Porque Jesus, ao declarar na ceia, este é a aliança do meu sangue. Isso é fato, é o que nós cremos, é a nossa fé. Nós temos um pacto de sangue. Entretanto, o fato do judeu não ter escrito na Tanakh uma definição clara sobre um pacto de sangue não significa que isso não era histórico. Porque os registros rabínicos falam sobre isso. Fazia parte da tradição. Uma tradição que era muito presente no mundo antigo. No Antigo Testamento, existe sim referências de pactos de sangue, de alianças de sangue, mas referências dos outros povos. Né? Então, esse era um contexto muito familiar deles, sim. Entretanto, eles não admitem isso. Né? Existem registros rabínicos que falam sobre isso. Então, a gente vai ler o texto de Abraão, né? E no texto de Abraão, isso vai ficar muito claro para nós, que há um pacto de sangue, e quando a gente olha os diversos, inúmeros registros antigos trazendo referência a pactos de sangue, né? A gente vai olhar para o que está acontecendo nesse contexto de Abraão, em Gênesis 15, e a gente vai falar assim, isso é um pacto de sangue, conforme acontecia no mundo antigo. Né? E isso, na verdade, vem sinalizar aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Tá? Então, nós sabemos que a aliança sempre era estabelecida com sacrifício, e a gente também consegue ver claramente que havia sangue. Né? Os judeus, e eu tenho lido muito e tenho acompanhado muitos estudos, né, de judeus, eles usam a metodologia, de repente, para fundamentar a sua crença, e essa mesma metodologia eles condenam quando se fala em Jesus para justificar o cristianismo. Então, ou seja, o que serve para mim
para justificar a minha fé é minha. Você não pode usar dela para justificar a sua. Então, essa é uma linha assim muito clara quando a gente vai começar a estudar judaísmo e vai ver alguns estudiosos, rabinos falando, a gente consegue ver eles usando 2 pesos e 2 medidas, o que a Bíblia também condena, né? Perguntas, esclarecimentos ou algum tipo de contribuição, por favor, fica à vontade. Eu só ia fazer um comentário, né, que você percebe, você falou uma coisa interessante, né, sobre as promessas da primeira aliança. Eu fiquei pensando que eu conheço algumas denominações que elas são pautadas, quase não se prega o Novo Testamento justamente por isso, porque você trabalha com as promessas, com as bênçãos, você é abençoado e usa o Antigo Testamento para que isso seja mais atraente, né? Porque a promessa da bênção aqui, ela, infelizmente, para muitas pessoas, ela é mais sedutora do que você compreender que Deus tem algo muito maior, que você, aliás, você nem vai compreender, né? Eu acho interessante essa diferença, é importante a gente entender essas diferenças da nova aliança, porque justamente você ouve muita coisa, né? E você precisa aprender a discernir, porque tem gente que usa muito as promessas como se fosse uma coisa para você e tira até do contexto, né? É importante a gente ter esse discernimento da beleza da nova aliança, do que ela tem para nós no porvir, principalmente. Kátia, eles acabam usando isso. E eu vou ser sincero para você, eu usei algumas vezes, mas porque eu fui catequizado assim, né? Então, chega um determinado momento que algo vai sendo contado e contado e contado, e a gente vai reproduzindo isso como uma verdade, né? Mas quando a gente vai se aprofundando, e é muito bonito a palavra de Jeremias, quando Deus diz que ensinaria diretamente para nós, né? É no sentido de que não joga fora aquilo que você ouve, mas apresente diante do Senhor. Eu estava conversando essa semana sobre isso, né? Não joga fora, não. Soou estranho para você? Ore, coloca diante de Deus e peça para que o Espírito flua e traga revelação. Que o fronel, eu acho muito bonito isso, né? O fronel precisa estabelecer sobre nós. Fronel, no grego, significa revelação. Algo que vem do espiritual, é de dentro para fora. Né? Isso é o fronel. A gnose é diferente. É um conhecimento e a partir do conhecimento você estabelece, então, o teu julgamento. Né? O fronel é o que a Bíblia traduz como revelação. Então, Senhor, eu ouvi isso, eu não entendi, e eu preciso que o Senhor me revele. Isso está certo ou isso está errado? Né? Porque é Ele quem nos traz a revelação, é Ele quem nos ensina e fala diretamente conosco. Então, realmente, no que diz respeito à materialidade, é óbvio que o Antigo Testamento é muito mais rico. Mas isso é concernente, ou seja, resultado de quem cumpre a aliança mosaica. Uhum. Então, cumpra toda ela. Pode usar 613 mitzvot e faça e cumpra elas. Não tem problema. Você tem uma escolha a fazer, a gente já trabalhou isso. Né? Então, o que acontece é que a gente acaba fazendo uma salada mista disso. E com isso, segundo Paulo, caímos da graça, porque invalidamos a graça. O cair da graça, segundo a perspectiva bíblica, não é nada mais, nada menos. Segundo Gálatas, é só ler Gálatas e a gente vai ver. Já conversamos sobre isso em aulas passadas. Até recomendo quem está assistindo, de repente, a nossa aula
pincelada aí, volte às aulas anteriores para você pegar desde o início. Mas se você ler a carta de Paulo aos Gálatas, você vai perceber que o cair da graça não é nada mais, nada menos do que alguém voltar aos rudimentos da lei. Isso é para Paulo, é isso que é cair da graça. Cair da graça para Paulo, e nesse contexto, não é nem o que nós aprendemos de John Wesley. É quando eu peco. Não. O cair da graça é quando eu faço esse emaranhado entre a aliança mosaica e a nova aliança. Isso é cair da graça. Nós invalidamos. Por quê? A tendência, quando nós olhamos para a antiga aliança, é que Deus tem a obrigação de me dar porque eu fiz. E a nova aliança, eu só preciso crer, porque Ele já fez. Por mais que os meus olhos não podem contemplar todas as promessas espirituais, celestiais que o Senhor tem sobre mim, eu creio. Portanto, eu não me preocupo com o que há de acontecer comigo. E, gente, é feliz o homem que vive assim. Ainda precisamos ser sarados em algumas ansiedades aí, né? Mas que bom é que Deus tem sido tão gracioso para conosco, né? O pastor Felipe está escrevendo aqui, logo, nossa fé, que nasce a partir de uma palavra divina, ela é firmada em uma base. Trabalha com concretude e não opiniões ou achismos, de fato. E é firmado em algo que é concreto. Por quê? Porque Deus é o único que pode ver. Por isso que é fé. E eu acredito nele, porque se ele está dizendo que vai acontecer, é porque ele já determinou. Quem é finito sou eu, quem é eterno é ele. E se ele está dizendo, eu me rendo a ele. Que bom que o Senhor vai fazer então, Pai. Que bom que isso vai acontecer. Ele está compartilhando de algo que é diferente dos meus planos, né? A gente fez uma agenda para esse ano que miou. Agora, se a gente tivesse ouvido Deus, a gente não teria tido todo o trabalho que a gente teve. Então, é profético. A igreja tem perdido muito tempo com questões que Deus não pediu para ela se preocupar. É isso que a gente está aprendendo nesse tempo de pandemia. A gente ia falar de fazer encontro com Deus, era para estar começando casa de paz agora, um monte de coisa, não é? Acabou, gente. Acabou. Então, o que a gente tem que fazer? A gente só tem que estar conectado a Ele. Darinho, você ia falar alguma coisa. Não, só ia dizer assim que a Bíblia, ela parece ser cheia de contradições, mas não é. Ela é clara demais. Porque Tiago fala de que a fé sem obras é morta. Então, e se a gente fala de justificação, que a gente não precisa fazer nada aqui, tudo em Jesus nós somos justificados. Fomos criados em Deus, justificados em Jesus e agora ministrados pelo Espírito Santo, é diferente dessa obra que fala em Tiago. Lá fala a obra de ajudar o próximo, de caridade e tudo mais, tá? É só aqui, para não ficar aqui, achar que é contradição. Não, e aí também, Dário, é que essa é uma tradição e vem muito dessa reflexão entre os discípulos, entre os apóstolos, né? Nesse primeiro século. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele deixa claro que nós somos salvos para as boas obras. Ou seja, qualquer obra que você faça para tentar imputar justiça sobre você, são más obras. As boas obras é quando nós estamos em Cristo. E aí Ele sinaliza e Ele nos conduz. Por isso que elas são boas. Qualquer coisa que você faça para o outro. Então, existem algumas religiões, algumas seitas, que eles falam, olha, a gente tem que ajudar o próximo. Porque aí eu vou aliviar o fardo, o karma, seja lá o que for. Né? Então, são más obras. Por quê? Porque elas estão pautadas em interesse. Há um interesse pessoal. Então, isso é má. Isso é ruim. Porque ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar, eu fiz e o Senhor tem que fazer. Ele é eterno. Ele é soberano. Ele estabeleceu a aliança. Porque ele é a parte mais forte da aliança. Então, ele é a misericórdia.
não tem nada que eu vou fazer para Deus contra parte. Cara, é muita prepotência isso. É muita arrogância diante de quem criou tudo isso. E que a gente não pode nem dizer que somos um cisco no universo, porque nem um cisco a gente é, diante de todo o universo. Então, percebe um pouco dessa prepotência que há entre nós, né? Então, se eu faço obras, é porque a fé que eu tenho em Cristo Jesus me conduz a olhar para o outro de forma diferente. E eu faço independente do que eu vou receber, porque eu já recebi. Eu creio que já recebi. Eu creio. E é por crer nisso que nós somos, então, justificados. Nós já somos justificados. Certinho, Dário? É isso mesmo que você quer dizer? Tamo junto, então, Varão. Então, só para ficar um gostinho para nós, né? Para a semana que vem. Então, nós temos uma primeira referência que a gente já conversou. Uma primeira referência sacrificial. Uma pequena referência de sangue. Embora isso não é claro, vou dizer mais uma vez, né? Não é claro, não é bem estabelecido no Antigo Testamento, mas nós vemos sinais dela, né? Uma primeira sinalização sacrificial que a gente vê na Bíblia é nesse texto de Gênesis 3, 20 e 21. Você pode ler para nós, Kátia, por favor? 3, 20 e 21. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Ok. Uma outra coisa que eu fiz questão de ler o 20 aí, Kátia, porque naturalmente nós, quando lemos esse texto, a gente faz menção de que Eva era a mãe dos passarinhos. Olha lá, até na fotinha. Eva era a mãe do leãozinho, das maritacas, das cascavel. Mãe. E aí, na verdade, o texto, quando a gente traz, então, mãe, então ela já tinha descendência, aí a gente fala, não, ela era a mãe de Caim e Abel. Né? Então, alguns estudiosos, alguns biblistas, né, até mesmo alguns registros rabínicos, dizem que Eva já tinha filhos nesse episódio. Né? Aí o Felipe está me perguntando, Eva não era a mãe de Pet? Foi de 7 depois. Mas perceba que aqui já existe humanidade, né? Já existe porque a gente olha como se fosse assim, Deus criou Eva no primeiro dia, no segundo dia ela já foi lá e comeu do fruto e deu para o marido, e aí não teve nem, aí no terceiro dia ela foi expulsa do paraíso junto com Adão, seu marido. Né? Então, não deu tempo. Aí depois ela teve o filho Caim e Abel. Essa é uma maneira muito simplista de ver, né? Existia vida e o tempo não se estabelece na Bíblia até que ela diz de tanto a tanto, né? Então, a Bíblia ela não se preocupa, o escritor bíblico ele não se preocupa com o tempo. Esse período, ele é um período, querendo ou não, eu vou falar para quebrar o paradigma mesmo. Esse tempo é um tempo no qual a morte não existe. Eles são seres eternos. Eles são celestiais. Eles têm um contato com Deus. A gente precisa entender isso.
atributos divinos são concedidos à humanidade nesse período. Então, aqui a gente não tem essa preocupação com o tempo, tá? A gente precisa deixar isso muito bem claro. E é interessante que eles, então, já falamos sobre isso numa outra aula, né? Eles cobrem seu pecado com as folhas de figueira, através das suas obras, né? Porque isso significa, folha de figueira, as suas obras. E aí Deus vai lá e faz para eles roupas, né? E eles fazem, e Deus faz para eles roupas do quê? Do que foi aí, Kátia, na tua versão? Roupas de peles. Peles, Peles. né? E então, para ele fazer roupa de pele, um animal precisou morrer. E um animal que precisou morrer foi um animal que precisou ser sacrificado. Há um sacrifício aí. Então houve derramamento de sangue, né? Houve derramamento de sangue. A gente sabe que quando então você tem, o que foi, né? O pó de pirlim-pim-pim de Deus criou pele e pôs nele. Não, gente, tá claro. Tá claro aí que houve um sacrifício. E nós precisamos ter esse tipo de percepção ao ler a palavra de Deus, tá? E aí depois, semana que vem, a gente vai continuar esse desenvolvimento, né? Lembrando, então, dessa aliança de Abraão, e eu quero que vocês leiam em casa, então, essa semana, o texto de Abraão 15, Gênesis 15, e leia Gênesis 17, por favor, quando Deus muda o nome de Abraão, tá bom? Veja que a aliança se estabeleceu para um Abrão, e depois no 17 Deus muda o nome dele e estabelece o selo aí da circuncisão sobre ele. E aí que começa toda essa história de circuncisão. E a gente vai continuar falando semana que vem sobre essa aliança de fé, parte 2, tá bom? Para que a gente entenda por que é que Jesus usa Abraão como referência, por que é que Paulo usa Abraão como referência e o escritor aos Hebreus usa Abraão como referência, tá bom? Até aí, tudo bem, gente? Tranquilo? Que Deus abençoe vocês. Vamos esperar novas informações no restante dessa manhã sobre o nosso irmão, que em breve estará entre nós. Louvado seja Deus por isso, né? Porque nosso Deus é um Deus de promessas. Nosso Deus é um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém. Eu creio que o Senhor nos poupou, né? Aí você pode dizer assim, mas poupou o Paulinho. Não, o Paulinho, nós fomos poupados de não ter o Paulinho mais entre nós, né? Alguém que morre, na verdade, passa a viver a promessa. É isso que a gente precisa. A gente precisa passar por uma conversão do conceito do que é morrer. Quem sofre não é quem morre, quem sofre é quem fica. A gente sofre a dor de não ter quem a gente ama do lado. E a gente sofre agora a perspectiva dessa saudade que fica, que a gente não sabe quando vai ser suprida. Porque antigamente, quando não tinha internet, a gente mandava carta. Hoje a gente manda um WhatsApp, faz uma videoconferência para a gente poder matar a saudade, etc. Mas quando alguém morre, a gente não tem como fazer isso. Então, Deus livrou a todos nós nesse tempo, né? Com a salvação que veio para todo mundo. E que bom. Louvado seja Deus por isso. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesse domingo, tá bom? Amém. Posso orar? Alguém quer fazer algum comentário?
para a gente finalizar? Então eu oro. Papai, obrigado, Senhor, mais uma vez, por podermos, em primeiro lugar, estarmos em comunhão, porque eu creio que Teu Espírito se estabelece na nossa comunhão. Nós te agradecemos pelo tempo de compartilhar da Tua palavra. Queremos clamar que Teu Espírito Santo venha cumprir em nós, Senhor, o esclarecimento no qual é função somente dEle e não dos homens. Senhor, ensina-nos, Pai, cada vez mais, a caminharmos segundo a Tua vontade, o Teu querer, a compreendermos as Tuas palavras, Tuas sinalizações, mesmo que os nossos olhos não possam contemplar ainda, mesmo que as situações e as circunstâncias sejam contrárias, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, nos render à Tua voz, nos rendermos, Senhor, às Tuas palavras. Senhor, eu louvo e bendigo ao Senhor por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, através da vida da família Veronese Pascoal, Senhor. Obrigado mais uma vez, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado mais uma vez pela vida do Paulinho. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Que a Tua graça e o Teu amor permaneça sobre nós e que Teu Espírito Santo nos conduza sempre firme na perspectiva do que Cristo conquistou por nós. É assim que nós oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém, meu Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês.